dessa lei sobre a Butler e a teoria queer, na qual ela discute a noção de sujeito, né, pensada pela Judith Butler, introduz, né, quais seriam esses rastros filosóficos do pensamento da autora sobre os movimentos que a Butler, né, empreende, sobretudo no início da sua escritura, né, do início do seu projeto acadêmico, vamos dizer assim, e filosófico, nesse diálogo com a obra do Hegel, né? Então, novamente, nós estamos optando por fazer um ritmo de leitura mais lento, para tentar meio que privilegiar o debate, de privilegiar as reflexões. Hoje nós vamos fazer uma discussão específica, né, sobre o tópico da obra, alguns tópicos da obra, né, para quem quiser acompanhar, né, o tópico sobre o eu e o outro, ou que não tenha visto essa informação na semana passada, né? O tópico sobre dominação e servidão, o tópico sobre espíritos fragmentados, onde ela vai apresentar os rastros, né, da genealogia que ela faz, né, da recepção do Hegel na filosofia francesa, e finalizamos a discussão sobre esse movimento que ela introduz dentro do seu pensamento, a partir da noção da dialética hegeliana. Então, esse capítulo segue um pouco do debate da semana passada em termos de marco. A gente continua nesse debate entre a Butler e o Hegel, certo? Hoje nós vamos contar com a colaboração de Ana Luísa e Beatriz, que são duas alunas nossas aqui do curso de Direito da Universidade de Pernambuco, lá do Campo Sertão, que fica na cidade de Arco Verde, né? Portal do Sertão de Pernambuco, para introduzir um pouco, né, João? Está lá no Pará, nos ouvindo também agora. Bem, então, Ana Luísa, Bia, se vocês quiserem iniciar a projeção dos slides de vocês aqui, para a gente começar, fiquem à vontade, tá? E assim que as meninas fizerem essa introdução, eu pretendo depois fazer, assim como na semana passada, alguns comentários para tentar fazer alguns arremates a partir da fala delas, né? Nós estivemos durante a semana conversando, e em seguida a gente inicia aquele mesmo processo que nós construímos na semana passada, da abertura para as perguntas e também para os comentários de todas as pessoas que estão aqui, tá certo? Então, Luísa, fique à vontade. Só um instante, Fernando, que eu estou tendo um problema aqui para projetar. Mas um instante eu vou ajeitar aqui, peraí. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, gente? Beleza. Sim, Luísa, sim. Boa noite. Ficamos responsáveis por apresentar esses 4 tópicos, em que a gente vai falar sobre o eu e o outro, mas que já foi apresentado por Vitor na semana passada, então vai ser um breve comentário. Dominação e servidão, que é um pensamento de Hegel, que Butler vai trazer na dissertação dela. Espíritos fragmentados, em que ela vai trazer algumas críticas para o pensamento pós-estruturalista, da forma como eles interpretam o sujeito em Hegel,
E, para além da dialética, que ela vai também trazer algumas críticas para o pós-estruturalismo, acerca da forma como eles lidam com o pensamento dialético. Então, eu vou passar a palavra para a Beatriz, para ela iniciar a apresentação dela. Boa noite. Eu gostaria de começar, primeiro, já falando daquela dúvida da semana passada que Neto teve acerca do corpo Kristeva. E, basicamente, é muito simples. O corpo Kristeva tem esse nome Kristeva porque Judith Butler, ela também sofre influência de uma autora que se chama Júlia Kristeva. Então, Kristeva fala de corporeidades, mas isso aí é uma coisa que a gente vai ver só mais lá na frente no livro. Então, começando sobre o eu e o outro aqui. Ao início da minha leitura, uma das primeiras coisas que vieram à minha cabeça, uma das primeiras perguntas que vieram foi: por que compreender esses conceitos do eu e do outro é tão importante para entender em que processos os sujeitos vêm a existir? Então, essa pergunta que é tão central na obra de Butler e nesse capítulo de Sali, que trata dessas nuances que assumem o sujeito de Butler em sua própria abstração. Então, nesse sentido, os tópicos do eu e do outro despontam como conceitos-chave, né? Ainda que por ora bem abstrativos, mas eles buscam atender a esse entendimento desse ser que se apresenta nessa obra de Butler. Então, eu quero trabalhar eles a seguir, mas fazer um pequeno recuo aqui. O que seria o desejo? Segundo Sali, a fenomenologia caracteriza essa verbalização do desejo em dois contrapontos: o desejo pelo outro e o desejo por si mesmo. Dessa forma, Butler fala de estágios de desejo, os quais se iniciam pela vontade do Geist, que seria o espírito ou mente que Hegel descreve, que metaforicamente e metafisicamente são famintos pela consumação do outro. Entretanto, Butler também constrói que o eu é o desejo por si mesmo, sendo possível compreender o desenvolvimento dessa ideia também através do mito clássico do Narciso. Essa foi uma das primeiras associações que me vieram quando eu estava lendo o livro e pesquisei mais a fundo, e Butler também sofre uma influência bem presente de Freud. Mas eu tento aqui não trazer a teoria psicanalítica necessariamente, o narcisismo propriamente, e eu quero explicar que o Narciso, que quando olha no reflexo de si mesmo no lago e pela primeira vez toma consciência de si, portanto do próprio eu, ele assume um desejo insaciável de admirar a si mesmo, né? Então ele cria essa fome de si. Ele é autocontido e ao mesmo tempo assume um autoerotismo. Isso aí, dito isso, Butler delineia que a autoconsciência é acompanhada do desejo por si mesmo em um contexto de singularidade do sujeito, e sofre influência do outro durante esse movimento, mas ele também se torna o próprio eu. Essa vontade, o desejo de poder, seu objetivo é efetivar uma dominância do outro para se autoafirmar e promover o autoconhecimento, que é uma ideia mais hegeliana, é um modo de ser dubitativo, em que se questiona as corporeidades e identidade. A partir disso, nós podemos concluir que o sujeito é, na verdade, a própria trajetória, né? Nós não vivenciamos os nossos desejos, então, nós somos eles, e é por isso que é possível defender uma espécie de estática dentro desse movimento. Essas rotas que o eu e o outro traçam para si e para si, podem ser melhor compreendidas quando a gente trata do fenômeno da consciência para Hegel. Nesse campo, segundo ele, há a ocorrência de um confronto metafísico entre duas partes opostas entre si, mas que são inseridas em uma consciência que não é unificada. Dentro dessa ordem de disputa, ocorre, segundo ele, o Aufhebung, que é um processo sequencial do desejo, que permite a supressão ou a suprassunção do outro. Isso aí contraria a ideia de Butler do eu. Butler determina o eu enquanto
Só um momento. Enquanto idêntico a si mesmo. Por isso, para ela não existe essa necessidade dessa luta que resulta vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Numa consumação do outro. Então, Hegel, que é um pensamento tão tributário na influência de Butler e nessa influência constitutiva do eu, e também na linguagem dialética que se faz presente nessa estética dele, assim como na de Butler, convida a gente a perceber o fenômeno da quebra com o antigo eu, a partir do contrato com o outro, que é uma antítese, que faz nascer uma nova síntese do eu nas dimensões desse ser sujeito. Butler fala, então, também de uma sinceridade do eu, que pode se manifestar em qualquer corpo. De certo, esse processo só pode acontecer através de uma materialização dos corpos, uma expansão que vem do ser e da vontade. E, nesse contexto, Butler apresenta uma estética bastante dialética, até mesmo na própria construção linguística do texto. Ela traz esses pequenos jogos de ideias que são, por vezes, confusos e abstrativos, mas que dão abertura à compreensão dessa genialidade dela e a compreensão desse estudo genealógico do sujeito, que valoriza vivências. Posto isso, Butler anuncia nessas discussões, retomando Hegel, mas em um movimento contrário daquilo que ele traça nesses roteiros de subjetivação, que só tinham constituído o sujeito-homem dentro das categorias abstratas que seriam possível constituir ele. Isso aí se trata, mais especificamente, da consciência para Hegel, e a teoria que ele cria acerca do eu feminino e a consciência feminina e consciência masculina, que são dois elementos diferentes. Tu podia passar o slide, por favor, Luísa? Deixa eu ver. Pronto. Aí. Primeiro, eu queria esclarecer que a consciência para Hegel é constituída de duas metades, certo? Essas duas metades, elas viveriam elas traçam essa luta do Alfebão constantemente, mas o eu, ele sempre é determinado e é constituído a partir do que ele vence daquele outro. Ou seja, são outroridades que se complementam e se constituem. A partir disso, quando Hegel trata da consciência para a mulher, ele fala que essa consciência, ela é diferente, eticamente falando. Ou seja, e no espírito também. Ele fala que a consciência no espírito do homem é muito mais racionalista, é muito mais categorizada no sentido de percebermos que ele é autoconsciente. Mas quando ele trata da mulher, ele fala que ela não é autoconsciente, ela é inconsciente. Isso surge a partir daquela análise do... Pode voltar o slide, por favor. Desculpa, porque ficou um pouco confuso aqui. Não, volta mais uma vez. Isso. E essa relação está intrinsecamente ligada para a ética e o pensamento de Hegel acerca da consciência. Quando eles falam de dominação e servidão, mais precisamente, eles falam de o reconhecimento que é fruto de uma dialética, sabe? Hegel traça que... Desculpa, tô travando aqui. Alguém tá me ouvindo? Sim, normalmente, Bia. Ah, tá certo. Então, continuando.
Hegel traça que a mulher não é uma pensadora conceitual, mas apenas o homem é. Isso, ele constrói essa ideia a partir da concepção dele de família e de ética na família, e como a consciência constrói essas relações sociais. A todo tempo, Hegel fala de contradições sociais, né? Então, porque para ele, as consciências estão imersas nesse contexto de contradição social e estatização dessa sociedade. O Estado, para ele, aqui surge a partir do momento que ele traz essa contradição entre a mulher e o homem. Então, peraí que eu perdi aqui nas anotações. Então, eu retomo aqui a luta e vida e morte, o Aufhebung, é um encontro erótico. Nele, esses sujeitos buscam superar as materializações, afirmando as existências. Então, assim, grande parte do que somos é determinada, direto ou indiretamente, pelo outro. Essa vontade ou desejo de poder pelo outro, Hegel descreve perfeitamente quando fala só um minuto. Da relação entre o escravo e o senhor. Quando ele fala do senhor, ele fala de uma consciência que é autocontida, uma consciência que é parasita de outra para sustentar a sua própria independência e autonomia. Então, a gente vê aqui, novamente, essa questão da outridade que busca efetivar a sua própria outridade. Em relação ao escravo, a existência e a autonomia, o puro ser para si é atingido por meio do trabalho. Então, aqui, para Hegel, não existe alienação. O trabalho é o caminho para a liberdade da consciência, por meio da criação do fruto daquela atividade. Então, o espírito é formado pelo trabalho da vida. Voltando um pouquinho para a ética, é certo que em Hegel, o outro e o eu, nessa relação, implica que um não vai subsistir, né? Por isso, com o outro, nem tudo é permitido ou aconselhável. Então, se a história é a síntese da relação entre os homens, afirmar ela para Hegel significa que estamos inseridos em uma relação maior. Por isso ele defende uma ética, uma responsabilidade inserida dentro dessa relação entre o eu e o outro, porque para ele, quando eu dialogo com o outro, ao mesmo tempo eu dialogo com uma parte de mim mesmo. Então, se eu refuto esse outro, eu automaticamente estou refutando a mim mesmo. Então, seria aí um movimento de um narcisismo negativo. Ou seja, eu rejeito a mim mesmo. Dentro disso, ele fala que a educação, que é parte dessa ética, ela seria um dos mecanismos para esses indivíduos continuarem essas contradições que existem dentro do Aufhebung. O objetivo aqui não é reduzir, claro, esse indivíduo a um dado histórico, mas o reconhecimento desse objetivo se reconhecer a partir do outro. Para ele, no fim, tudo faria parte de uma leitura do que já é partilhado entre si. Então, o que ocorre é que, caso a força do Estado, que seria esse poder institucionalizante, central, para mediar essas relações éticas, não ocorra, mais contrariedades sociais iriam acontecer. Ou seja, o desenvolvimento desses eu e o outro seria completamente anulado, porque existiriam tantas contradições que a sociedade iria anular entre si, entendeu? Então, basicamente, as criações do indivíduo fazem parte dele e podem ser uma forma de libertar o sujeito, para Hegel. Já para Butler, quando ela pensa a ética, ela discursa sobre uma nova ética, uma ética do reconhecimento, que deveria estar pautada pelo desconhecimento de si. Ela acredita que nós somos a escapatória de toda narrativa descritiva.
Então, voltando um pouquinho à objetivação do eu para Butler, o eu dela, que é idêntico em si, ele é contrário ao que o eu de Hegel pensa. Ele, de fato, esse eu de Hegel, de fato, precisa recorrer ao outro, ao contrário do eu de Butler. E, no que tange a essas questões, posto isso, né, no que tange a questão da teoria de Hegel sobre a diferença no espírito, Butler critica ele, e Lacan também, que é um radicalista da teoria de Hegel, falando que essas referências que eles aplicam, dizendo que a inconsciência da mulher desculpa, tô nervosa. O lado da consciência da mulher, ele é quase que nulo, não funciona, ou seja, ele é inconsciente, e o lado do homem seria consciente, incomoda Butler. Então, ela fala que esse ser constitutivo não é absurdo, porque ela refuta a análise de ontologias que são baseadas no racionalismo e determinam os sujeitos. Então, por isso, para ela, Hegel e Lacan são até ironizados. Em uma das leituras que eu fiz, eu vi isso. Ela fala que essa mulher de... Pode voltar, por favor, Luísa, para outro trecho da dominação de servidão. Pronto. Ela fala que esse estado racional que Hegel cria e Lacan bebe nessa fonte é até um inimigo interno da consciência, na perspectiva do homem. Porque a mulher, para Hegel, ela serviria apenas para produzir esse homem, que seria, futuramente, esse ser consciente e conceitualizado, que produziria, no âmbito político e no âmbito da filosofia e educação, o eu e o outro, e isso é muito importante destacar, na concepção de Hegel, ele se refere apenas a homens, ele não se refere à mulher. E essa é uma das críticas mais fortes que Butler faz quando se fala nele. Então, é isso. Obrigada. Ok, Bia. Luísa, quando você quiser. Sim. Estão me ouvindo? Sim, né? Certo. Vou começar. Deixa eu ver aqui. Então, o sujeito de desejo, a dissertação de Butler, ela faz uma reflexão da forma de fazer filosofia dos pensadores pós-estruturalistas, como Deleuze, Derrida, Jean-Paul Sartre, Lacan, enfim. E ela encontra uma fragilidade no momento em que eles vão descrever o sujeito em Hegel. Porque quando eles vão falar sobre isso, ela percebe que não foi compreendida, de fato, a ideia do sujeito em Hegel. Ela coloca em pauta uma questão central, que é o seguinte: se o sujeito de Hegel ainda é um ideal filosófico viável, quando ela coloca essa questão, ela está diante de um processo de muitas mudanças no mundo, no geral. Porque ela está no meio, inserida numa guerra, em regimes totalitários, movimentos sociais e de minorias. Então, assim, o século XX é marcado por todas esses momentos conturbados. Então, a partir disso, ela se pergunta, se questiona se esse sujeito de Hegel, ele ainda é viável para ser colocado nos dias atuais, porque esse sujeito ele é criado dentro de um sistema filosófico totalmente ordenado, e os pós-estruturalistas, eles tentam quebrar isso, dizendo que não é assim a realidade, que a gente vive muito mais no caos do que no sistema ordenado. Então, a partir disso,
ela vai querer tentar explicar quem é esse sujeito, identificando que ele não é um espelho de si mesmo, como alguns filósofos entendiam, e que ele também não está sempre viajando por esses lugares ontológicos. Na verdade, esse sujeito, ele é a própria mudança de lugar. E aqui eu vou abrir um parênteses para refletir, eu até comentei com o Fernando isso, que eu achei que Butler tivesse uma certa originalidade nessa questão, mas ele disse que, de certa forma, Foucault já trazia essas questões no pensamento dele, e Butler, por ter tido acesso a esse pensamento, ela acabou sendo quem firmou, de fato, isso, colocou os pontos nos is, né? Mas não é algo que pode ser só associado a ela. Mas o que é isso que eu estou falando? É que o sujeito de Hegel, ele vive um processo dialético como um todo, só que dentro de um sistema filosófico estável e absoluto, como eu disse. Um sistema que é perfeito e que tem, por fim, o conhecimento absoluto. E que, no fim, não corresponde à realidade. Que essa é a maior crítica dos pós-estruturalistas. Então, ela vai além. Ela encontra a dialética na própria existência do sujeito em si. Ou seja, para Butler, o sujeito, ele não é um sujeito completo. Ele não é uma pessoa que está evoluindo para chegar num absoluto, num conhecimento absoluto, como Hegel tinha na sua teoria. Ele é um eterno devir, um vir a ser. Ele é algo instável. E ele não é fixado no mundo. Então, assim, ele é esse próprio processo dialético. Ele não está viajando de um meio ontológico para outro. Ele é essa própria viagem, essa própria mudança. E, a partir disso, ela fala que ele é inserido numa comédia de erros, numa peça em que ele é o protagonista, dá uma peça intitulada Comédia de Erros, porque ele soma o erro repetido ao falso conhecimento. E aí ele gera a reconstituição de si próprio. E aí isso acaba sendo o próprio processo dialético, a tese, antítese e síntese, onde eu pego o meu falso conhecimento, somo ao meu erro e gero, me reconstituo, mas esse processo é sempre muito dinâmico, a gente nunca termina, não tem fim. Então, ele é esse próprio processo, o sujeito, essa própria mudança dentro de suas performances e suas corporalidades. No ponto sobre para além da dialética, então, ela vai, depois de ela refletir acerca do pensamento pós-estruturalista, ela conclui que muitos buscam ir além da dialética hegeleriana, só que eles acabam estando presos ao próprio método dialético. A partir do momento que eles tentam refletir, sair desse método e pensar a filosofia fora desse método, eles acabam utilizando a própria dialética para pensar a saída da dialética. E aí, só que assim, Salih deixa claro que Butler ela não desenvolve esse pensamento na tese como um todo. Ela, em momentos posteriores, ela fala melhor sobre isso, mas na tese dela, ela já traz uma semente desse pensamento. E aí, por fim, Butler e, consequentemente, Salih, deixa em aberto esse questionamento de como a gente pode refutar a dialética sem utilizar desse método dentro da própria filosofia. E eu acho que é interessante ressaltar, eu vi isso numa entrevista, que Butler, ela é o próprio exemplo desse processo dialético do sujeito, porque ela tem alguns escritos que tem muitas críticas, e ela não tenta dar um resultado final acerca dessas críticas. Ela mesma prova que ela está sempre em mudança. Tanto é que a gente está estudando agora a primeira Butler, na sua dissertação, mas, posteriormente, virão outros assuntos, outras coisas que ela vai até refutar a si própria. Então, assim, ela é um próprio exemplo desse processo, de que o sujeito, a gente nunca está acabado, a gente sempre está nesse movimento e nessa mudança. E é isto, gente. Ok, meninas, obrigado. Eu vou tentar fazer aqui alguns arremates a partir da fala delas, antes que a gente inicie o processo de discussão, tá? Acho que, para mim, uma questão central que fica desse tópico inicial, onde ela pensa essa relação entre o eu e o outro, a partir da obra do Hegel, é justamente essa capacidade de espelhamento, vou chamar assim, tá? Dessas identidades, né? Seja desse eu, seja desse outro, num processo, né, de
permanente conhecimento de si. O que a Butler tenta recuperar da obra do Hegel é justamente como realinhar isso que ela vai chamar desse desejo pelo outro, ou dessa capacidade de reconhecimento de algo que não é igual a mim, que não sou eu, mas que, ao mesmo tempo, Rebeca, acho que tem algumas pessoas, tem outras, minha gente, porque tem algumas pessoas escrevendo aqui, dizendo que estão tentando entrar e estão aguardando participar e não estão conseguindo. Algumas outras pessoas conhecidas de vocês estão com esse mesmo problema, vocês poderiam destacar aqui no chat. Acho que Maria Rita colocou. Acho que a melhor forma, Fernando, é essas pessoas colocarem, sei lá, no Instagram o e-mail delas e a gente fazer o convite. Ou então atualizar o link. Rita, tu pode colocar aqui os e-mails deles, por favor, para a Rebeca reenviar um convite direto para eles, por gentileza. Bem, então, percebam que o ponto central da Butler, que ela tenta recuperar a partir da obra do Hegel, é justamente esse. Como construir um processo de reconhecimento que não seja essencialmente destrutivo ou negativo. Eu acho que a fala de Beatriz demarca bastante esse processo e repito, assim como a gente tinha comentado semana passada, né? As premissas hegelianas são extremamente essenciais para muito do que a gente conhece enquanto filosofia, enquanto pensamento filosófico. Então, o que a Butler está tentando necessariamente aqui não é um processo de refutar por completo ou mesmo desprezar essa perspectiva filosófica que o Hegel introduz, mas sim de tentar, ao mesmo tempo... só um minuto, tem mais gente aqui escrevendo. Rebeca, fica dizendo aqui para as pessoas que está pedindo para participar. Eu vou enviar para você. Tá. Se o senhor tiver como pedir para elas falarem comigo, é melhor. Tá, deixa eu encaminhar seu número aqui para ela, tá? Tá. Tem como digitar para mim o teu número que eu estou no computador, só para eu dizer para ela? 8199878. Peraí, devagar, que eu não ouvi. Repete só o número. 99878 Certo. 3167. 3167, não é isso? Sim. DDD 81. Certo. Deixa eu digitar aqui para ela. Bem, então, deixa eu ver se a gente consegue continuar aqui. Certo. Então, percebam que o movimento que a Butler está interessada em fazer é justamente de recuperar, dentro dessa premissa hegeliana, sobretudo, né, do Geist, onde estaria, né, nesse sujeito hegeliano, a possibilidade de um reconhecimento não destrutivo do outro. Pensem comigo, tá? A grande preocupação da Butler é justamente essa. Cogitar um processo de reconhecimento que não seja essencialmente revelativo de uma relação de dominação sobre aquilo que é diferente. E óbvio, né, repito aquilo que a gente tinha comentado aqui semana passada, é um exercício profundo quando se trata de um filósofo como Hegel, que, numa perspectiva inclusive, né, da dominação do processo de colonização,
oferece muitos elementos positivos para pensar esse processo, né, de violência. Então, a Butler vai se questionar, se vocês quiserem me acompanhar lá no final da página 41, sobre isso que o pensamento do Hegel introduz, de uma sequência progressiva desse desejo. Então, ela está querendo aqui, percebam, né, desconstruir uma lógica absoluta desse sujeito, uma lógica absoluta dessa noção do outro, em que exista espaço para outras formas desejantes. Vamos dizer assim. A grande premissa, para mim, que fica desse processo, né, do que ela vai chamar de um processo de reconhecimento, é justamente a possibilidade de conhecimento do outro. Uma possibilidade na qual aquilo, como Beatriz menciona, né, esse espelho que reflete esse outro, seja quase que um processo duplo, né, de reflexo, no qual essas imagens desse eu e desse outro cindem-se de maneira a não cogitar um processo no qual a dominação, o ódio, a violência, ou mesmo isso que ela vai chamar, né, dessa sequência progressiva, dessa sequência racional, binária, cartesiana, do desejo e do sujeito, de modo que isso não seja o mote da questão, de modo que não seja a questão central a ser percebida. E aí, aquilo que a Ana Luísa comenta um pouco na fala dela, né, de que o sujeito é justamente esse processo de viagem e não necessariamente o espírito em si, é onde, para mim, a Butler está introduzindo uma perspectiva distinta da dialética hegeliana. Então, veja, enquanto a noção, repetindo aquilo que a gente conversou semana passada, né? Enquanto a noção do sujeito em Hegel decorre de uma perspectiva, inclusive, muito inspirada na perspectiva metafísica do ser, de um sujeito que é onipresente, onisciente, a Butler deseja pensar não necessariamente essa categoria, mas os movimentos que o sujeito introduz. E, óbvio, percebam que isso vai ser determinante para ela instituir posteriormente na obra dela. A gente está falando aqui da Butler no início da sua trajetória. Isso vai ser determinante para, posteriormente, ela pensar uma categoria central dentro dos escritos dela, que é a noção de corpo. Por isso que a gente pode retomar, né, dentro dessa perspectiva de que, primeiro, a Butler tenta reposicionar o Geist hegeliano, o espírito hegeliano, para redimensionar a própria noção de sujeito para os movimentos produzidos por ele, e não necessariamente para o saber enquanto, ou para o conhecimento, ou o reconhecimento desse outro, enquanto um processo de dominação. Pensem nisso. E aí a questão que eu gostaria de já introduzir para a gente ir já pensando o debate é como nós podemos cogitar um processo de reconhecimento desse outro que não seja essencialmente destrutivo, progressista, racionalista. Isso é, para mim, hoje, o que, sobretudo, escritores e escritoras, sobretudo pessoas trans, têm conseguido construir dentro do seu modo de escrever, eu vou chamar assim, uma verdadeira relação entre
a escrita e essa escrita de si. Para mim, eu acho que a gente tem um movimento extremamente genuíno, bonito, sensível, que consegue estabelecer uma premissa de reconhecimento que transporta através da linguagem, através da palavra, através dos escritos acadêmicos, vamos dizer assim, não só apenas a partir deles, uma perspectiva muito genuína, eu vou chamar assim, tá? Muito genuína do que é possível cogitar e que a Butler tenta construir aqui nesse processo de relação entre o eu e o outro, né? Eu acho que isso é uma questão importante para a gente pensar. Uma segunda questão, que eu acho que é muito importante para a gente trazer desse texto, pessoal, é como essa noção do outro é colocada, é disposta em diferentes perspectivas filosóficas. Percebam, quando a gente constrói, inclusive a nível do senso comum, a noção sobre o outro, é quase que automático no nosso raciocínio compreendermos esse outro como algo inferior, como algo, né, diferente, como algo estranho, como algo que essencialmente não é. Não é. Essa é uma questão. E aí, como é que a gente consegue, a nível acadêmico, a nível da produção do conhecimento, localizar de uma maneira, né, não progressista, como a Butler sugere, essa outridade? Para mim, esse é um conceito que precisa muito, 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 muito ser desenvolvido. Maria Rita está aqui, depois, se ela quiser comentar um pouco sobre isso, eu comentei um texto que ela escreveu recentemente sobre essa categoria de outridade a partir da obra do Walter Benjamin, mas eu acho que tem bons elementos para a gente pensar essa questão. Mas o que eu gostaria de convidar vocês aqui a refletirem comigo é o seguinte, e aí vamos falar agora não apenas enquanto, né, filósofos ou filósofas, vamos falar exatamente enquanto acadêmicos. Quais ou que movimentos nós temos empreendido dentro dos nossos textos acadêmicos, e não apenas dentro deles, para que a gente possa localizar essa noção do outro, ou da outra, ou do outro, né, enquanto um elemento teórico, epistêmico, e também um elemento sensível desse saber que é produzido. Porque vejam que toda a metáfora dessa parte do texto que nós estamos discutindo se resume justamente a isso. A como construir um processo de reconhecimento a nível da linguagem, a nível do saber, que não seja essencialmente destrutivo. Esse é o grande desafio que nós estamos empreendendo aqui dentro desse debate, e que a Butler, no início da sua obra, né, no início dos seus escritos, encontrou no Hegel, na dialética hegeliana, essa questão a ser refletida e a ser pensada. Então, só para fazer esse arremate inicial, a Butler, essencialmente, não tenta refutar ou mesmo superar essas premissas hegelianas. Ela tenta subvertê-las por dentro, fazer uso delas para, então, cogitar uma perspectiva que necessariamente é distinta e, ao mesmo tempo, é ela mesma, no sentido da obra que o Hegel constrói. Então, isso é uma questão inicial que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Esse tópico, na obra da Sali, em que ela introduz dessa metáfora, né, da dominação e da servidão,
continua justamente esse debate, né? E aí eu gostaria de destacar com vocês na página 43, no segundo parágrafo, né? Onde a Sally diz assim, para mim isso me chama bastante. Butler descreve essa luta de vida e morte como um encontro erótico. Percebem como aquilo que Ana Luísa e que Beatriz introduziram, né, de que ela não está interessada, essencialmente, na questão filosófica do sujeito apenas. Ela está interessada em como essa perspectiva hegeliana do sujeito é materializada. É materializada. Por isso que a erótica, né, o eros, a vida, a possibilidade de, é tão importante para a gente compreender como a Butler vai, ao mesmo tempo, tomando para si, mas também se afastando desse sujeito hegeliano, racionalista, cartesiano, que é constituído, né, numa metafísica de um saber absoluto, que para ela, na verdade, é uma relação de dominação e de servidão. Percebem por que ela faz uso dessa metáfora? Justamente para dizer que essa possibilidade de desconstrução do sujeito hegeliano está no próprio movimento que o sujeito produz na sua existência, na existência em si. Por isso que ela repete tanto ao longo do texto a Sally, desse si mesmo que, para Butler, encontra no desejo, na erótica, essa possibilidade de existência. Eu acho que, para todos e todas aqui que têm alguma relação ou que pretendem, de algum modo, né, construir uma relação mais próxima de debate com a Butler, essa categoria de outridade que a Sally bate tanto dentro desse capítulo para introduzir essa relação da Butler, essa categoria de outridade, para mim, ela se desenvolve a partir do debate, sobretudo, dessa erótica da existência, né? De uma erótica que é capaz de reconstituir o desejo enquanto um elo entre o eu e o outro, entre nessa relação, né, que depende do desejo de conhecimento, de reconhecimento. Então, eu gostaria de acrescentar da fala das meninas também esse aspecto, certo? Então, na página 44, se vocês quiserem também acompanhar essas reflexões, né, ela vai dizer a Sally que na obra da Butler, né, nós chegamos ao reconhecimento tanto através de nossos corpos como, e aí ela vai sublinhando. Gente, essa ideia de manter uma relação, né, próxima, sensível com o corpo, com a noção de corporeidade, vai ser responsável por situar dentro da obra da Judith Butler uma categoria que para ela é muito também importante, que é a própria noção de subjetividade. Nós conversamos um pouco sobre isso semana passada, mas entendam, a produção de subjetividades para a Judith Butler se constrói ou é constituída numa noção de reconhecimento recíproco. A reciprocidade dos corpos, do saber, dessa alteridade que permanentemente nos atravessa, é o que seria, para Judith Butler, a possibilidade de reconfigurar ou reconstituir esse sujeito hegeliano. Vocês conseguem me acompanhar minimamente nessa discussão, ou eu estou sendo prolixo? Façam um joinha aí se está sendo... Né? E, por favor, vão anotando aí as questões para a gente conversar sobre isso. Mas, e aí, lá no finalzinho, né, no final desse tópico, ela vai dizer o seguinte a Sara Sally: para conhecer a si mesmo, é preciso o reconhecimento do outro que se nega. Percebem?
essa condição narcísica negativa que Beatriz comentou aqui conosco é um elemento central desse sujeito hegeliano. Não existe essa possibilidade do sujeito em Hegel se constituir numa dialética positiva desses corpos. Porque o Geist, o espírito, depende desse processo de dominação, de violência e de servidão para existir, pessoal. Entendem o que eu estou querendo comentar com vocês? É justamente essa possibilidade de um reconhecimento não violento, de uma possibilidade de existência não negativa, como Beatriz comenta, que a Butler se interessa. E vejam, a Butler, no início de sua obra, né, no Sujeito de Desejos, que seria, digamos assim, o cartaz ou a carta convite dela, né, para introduzi-la no meio acadêmico enquanto tal, não é a mesma Butler que escreveu, no início da década de 90, Problemas de Gênero. Né? A ideia é que, em seguida, a gente possa dar continuidade à leitura da obra dela, discutindo esse livro, mas é apenas a partir de Problemas de Gênero que a Butler vai, de fato, se interessar por essa questão da gendrificação do sujeito. Aqui, ela ainda não está interessada nesse debate. Ela estava interessada apenas em repensar a categoria de sujeito, sobretudo a partir da filosofia hegeliana, da noção hegeliana de sujeito. Então, percebam, o reconhecimento do outro para Judith Butler só acontece no que a gente poderia chamar aqui de uma dialética positiva, ou seja, numa dialética em que os sujeitos necessariamente não estão sobrepostos entre si. E aí eu paro para fazer um parêntese aqui com vocês justamente sobre o seguinte: dentro dos estudos que cada um de vocês aqui empreendem, desenvolvem, etc., como vocês têm pensado essa relação com o outro? Ela, de fato, é um processo filosófico, acadêmico, científico, de propor uma emancipação epistêmica desse sujeito, ou ela apenas se diz emancipatória e reifica esse lugar de um outro entendido sempre numa categoria ou numa condição de subalternidade, de inferioridade, de negatividade, como a Butler tenta desconstruir a partir da noção de sujeito hegeliano. Percebem qual é a minha questão? Como fazer ciência sem necessariamente reificar, ressaltar ou reforçar esse espaço negativo que o outro ocupa, que o outro está nas produções acadêmicas. Então, partindo já para aquele último tópico, né, onde ela faz um diálogo muito mais específico para dizer como é que o Hegel é recepcionado na França, eu gostaria de destacar três filósofos que a Sara Sali comenta para construir esse debate, né, dentro da obra da Judith Butler, que é o Derrida, o Deleuze e o Foucault. Esse trio ternurinha, né, se assim a gente pudesse chamar, constitui dentro do pensamento filosófico aquilo que a gente vai chamar da filosofia da diferença. Aqui a gente talvez não tenha tanto espaço para esse debate, mas eu convidaria, né, todos e todas aqui a pensar e a conhecer, na verdade, um pouco mais sobre esse debate que é constituído dentro dessa premissa da différance, né, que seria a noção estruturante desse saber filosófico baseado na diferença
não apenas enquanto uma desintegração desse sujeito, mas como um elemento epistêmico positivo e propositivo desse ser, dessa noção de sujeito, certo? Então, na página 45, no meio do segundo parágrafo, né, a Sara Sali vai dizer que Butler, né, está interessado em perguntar se o sujeito metafisicamente acomodado, né, que o Hegel propõe, na verdade não seria uma impossibilidade filosófica. Percebem a preocupação da Butler? Ela está querendo basicamente nos dizer, nesse processo de recepção do Hegel na França, nesse processo de discussão sobre o sujeito hegeliano, o que é que nos resta a pensar, o que é que nos resta a discutir nesse processo? O que ela está interessada, então, em argumentar é de que, como também as meninas destacaram, né, talvez exista uma interpretação errônea sobre essa noção de sujeito, sobre essa perspectiva da subjetividade, em que o que mais esteja se pensando dentro da filosofia é superar essa premissa da dialética hegeliana do que propriamente a aprender a conviver com ela, digamos assim, e extrair dessa premissa filosófica aquilo que poderia ser responsável, como a Sara Sali também destaca dentro desse texto, o que poderia ser essa noção de uma nova entidade ontológica, Apesar de muito discutido, né, dentro da obra da Butler, essa noção ontológica do sujeito, né, se eu pudesse deixar também aqui uma sugestão, nós ainda temos pouca coisa escrita sobre, eu conversava isso hoje, inclusive, com o Neto, né? Nós temos pouca coisa escrita sobre essa noção de sujeito ou do sujeito na obra da Judith Butler no início da carreira dela. Nós temos muita coisa escrita sobre o sujeito em Butler na fase dela estudiosa das questões de gênero, ou seja, depois da obra que eu mencionei para vocês agora há pouco, chamada de Problemas de Gênero, que é onde a Judith Butler vai fazer esse debate mais direto com as categorias de gênero, corpo, corpos abjetos, performatividade e assim sucessivamente. Mas o que eu estou questionando e lançando aqui para o debate existe um debate pouquíssimo feito dessa Judith Butler, vamos chamar aqui de uma primeira Judith Butler, que é essa filósofa interessada em reconstruir ontologicamente esse sujeito pós-Hegel, né? Com as influências, sobretudo, que ela vai ter do Michel Foucault, das leituras que ela faz no campo da psicanálise, mas, sobretudo, a partir do Hegel, né? Essa pedra no sapato, vamos dizer assim, que a Judith Butler identifica dentro da filosofia e que, para ela, merece um debate muito aprofundado, que é justamente esse, né? De que como, e aqui as meninas tão bem destacaram aqui, né? Como constituir uma manobra acadêmica, uma manobra filosófica que, como a maioria dos filósofos, segundo ela, faz, né, de dizer que não recorrem a uma perspectiva dialética do Hegel, ao tempo que não conseguem se desvencilhar dela. É um grande desafio. Percebam que um movimento filosófico como esse seria responsável por não só introduzir uma dimensão totalmente inédita sobre o que a gente entende enquanto sujeito, mas seria um grande divisor de águas para a própria filosofia, né?
quem sabe, nos próximos encontros, alguém aqui não... Fernando, acho que eu encontrei essa resposta. Mas acho que a grande questão é justamente essa. E aí, só para finalizar, na página 47, onde ela, antes de explicar, né, antes da Sara Sali explicar o que é que seria estruturalismo e pós-estruturalismo, ela deixa uma frase para mim que também é muito, mas muito enigmática, que é de que a fenomenologia pode, assim, fornecer alguns pontos de partida úteis para a teoria feminista. Ou seja, a Sara Sali está querendo retomar aqui a crítica que, no livro que eu mencionei para vocês agora há pouco, né, no Problemas de Gênero, ela está, para mim, querendo fazer uma cutucada direta, né, e destacar isso muito enfaticamente, da crítica que a Judith Butler faz a Simone de Beauvoir sobre uma noção essencialista, por exemplo, do ser mulher. Então, é preciso que a gente leia Judith Butler. Eu conversava isso ontem de madrugada, né, com Luísa e com Beatriz pelo WhatsApp, elas conversando comigo sobre o texto. É preciso que a gente leia a Judith Butler numa perspectiva sempre desconstrutiva da coisa. E que a gente faça essa leitura não necessariamente procurando encontrar uma resposta ou necessariamente querendo ter respostas da Judith Butler para isso. Ela é, se assim a gente pudesse nomear, né, uma filósofa provocativa da filosofia, provocativa das experiências cotidianas dos sujeitos, provocativa da própria noção de sujeito. Se assim não fosse, ela não teria, ao meu ver, feito um debate tão denso e tão difícil de ser feito com um filósofo como o Hegel, que é odiado por muitos, amado por alguns, né? Acho que o tempo foi mostrando, inclusive, algumas perspectivas, né, do próprio Hegel, inclusive de um filósofo extremamente escravocrata, né, de um cara que, no tempo que escreveu, não tinha essa ética, como Bia comenta, né, filosófica, de pensar, inclusive, esses processos de dominação enquanto um processo de violência. Ele pensava muito mais isso enquanto um processo progressista do tempo, percebe? Por isso que o espírito hegeliano é também dotado de uma necessidade violenta de constituir o outro, coisa que para Judith Butler não é essencialmente constitutiva de nada, muito pelo contrário. Percebem o que eu gostaria de mencionar em relação a isso? Mas eu acho que eu acabei me estendendo um pouco. Eu queria mesmo fazer esses arremates em relação às questões que as meninas introduziram, antes da gente começar a conversar. Então, sintam-se à vontade para a gente começar a falar sobre o texto, para vocês também comentarem as impressões. Não me deixem sozinho. Professor, eu fiz minha inscrição pelo chat. Certo, meu querido. Posso começar, então? Sim, sim. Eu acho... Boa noite ao grupo. Parabéns às meninas pelas apresentações. Acabei de ler o texto durante a tarde e conectou bem com a fala da semana passada. Eu tinha comentado, eu não sou um leitor da Butler, mas eu sou um leitor da Butler como a Butler sendo uma leitora da Hannah Arendt. E
o que me chamou a atenção, vou começar por esse último questionamento que o professor Fernando fez. Quando eu estava lendo a parte, acho que é a segunda parte, que fala sobre a questão da comunidade, eu acho que o outro, ele só olha o outro quando ele está em comunidade. Isso em leituras ariditianas, vamos dizer assim. Mas, fazendo uma genealogia da história do outro, saber quem é esse outro, acho que foi o grande questionamento que Heráclito fez quando mergulhou no rio e voltou a si mesmo e não o outro. E quando Parmênides também entra no encontro com o divino, ou no encontro da travessia, quando ele quer romper com o ser, ele não encontra o ser. O ser é ele mesmo, ele se vê no ser. E vendo, assim, pelos novos, na década inicial do século passado, acho principalmente no período pós-totalitarismo, é que o outro entra novamente nesse questionamento. E fazer essa descoberta do outro, o outro virou plural, são os outros. Eu não sei se faço a leitura, essa leitura correta, interpretação, e que me chama a atenção. A meu ver, professor Fernando, na sua fala e na fala das meninas, assim, inicialmente, nessa primeira Butler, eu acho que o outro seria esse encontro da comunidade. Ele só vive em comunidade, ele se encontra nesse espaço do comum. Eu acho que o outro e o comum é um paradigma que percorre essa história principalmente do sistema ético que vem trazendo. Agora, o que me chamou a atenção na apresentação, tanto no livro, na leitura inicial, eu queria que Beatriz, a primeira aluna que apresentou, ela falou num ponto que me chamou a atenção, que foi essa relação de contrato da antítese e da tese. Eu fiquei assim, uma contextualização, queria um comentário sobre isso. E principalmente, né, na relação contratual do Hegel, eu sempre lembro da terceira parte da filosofia do direito, que ele vai discutir os aspectos dos três poderes estatais nessa relação de ética de domínio, principalmente. E minha pergunta para essa primeira apresentação, e fica para o grupo a pergunta, é se esse desejo que a autora indica e que a Butler também vai discutir é uma busca da eudaimonia do sujeito, é uma busca pela felicidade do sujeito. Esse é meu primeiro questionamento. Agora, sobre a segunda apresentação de Luísa, o que me chama a atenção é esse paradigma do caos. O sujeito que vive num caos. Hoje pela manhã, lendo A Vida do Espírito em Hannah Arendt, e Hannah Arendt vê muito e estuda muito, principalmente esse pensamento do Hegel, esse pensamento do espírito, desse pensar e desse querer. O que me chama a atenção, né, fazendo um comparativo de leitura entre os dois pensamentos, é que quando o sujeito está no palco, quando o sujeito, na questão da metáfora do palco, o sujeito mostra-se para o outro e mostra para si em uma formação de comunidade. E esse espírito fragmentado, a meu ver, é uma provocação ao pensamento da Butler ou uma crítica ao pensamento do Hegel desse espírito. Concordo com o que a Luísa falou e o professor Fernando falou, que o espírito, para construir, ele necessita dos aspectos externos e internos para determinar a sua necessidade e a necessidade do outro. Sendo assim, Luísa, eu queria que você comentasse mais esse paradigma entre o caos e esse sistema ordenado que aparece, principalmente em relação com a violência. Porque, a meu ver, o elemento intrínseco desse caos, tanto no sistema do Hegel quanto no pensamento da Arendt, é que pelo caos e pela ruptura, tanto a ruptura do sujeito quanto a ruptura das instituições públicas, acrescenta essa violência. Eram minhas considerações. A gente fica para o debate. Obrigado.
Obrigado, Antônio. Eu acho que Maria Rita avisou que precisou sair, não foi isso? Ok. Beatriz, você quer começar discutindo? Depois eu comento ou você prefere que eu comece? A questão de Antônio. Bom, eu gostaria que ele repetisse exatamente a pergunta, porque falou, eu acabei perdendo o foco de qual foi a pergunta exata, a dúvida exata do que eu falei. Antônio, ajude. Antônio? Oi, professor. Tá bom. O poder soberano do meu pai ligou e eu tive que atender. Assim, a minha pergunta sobre a tua fala, Beatriz, não é? Isso. Se esse desejo nessa existência dos sujeitos que surge tem uma relação da busca pela felicidade desse sujeito. Em um contexto filosófico, seria essa eudaimonia. Teria essa relação? E minha outra pergunta é que você falou, mas eu não compreendi, que foi a relação do contrato entre a antítese e a tese nessa construção do sujeito. Então, começando pela primeira pergunta, pelo que eu estudei, eu acredito que a relação do desejo que Butler e Hegel delineiam não é, na realidade, uma busca para a felicidade, pelo menos eles não deixam isso claro. Mas, sim, é possível interpretar como isso, porque se a busca do desejo é o próprio eu, e assim, portanto, o próprio outro também, que constitui o eu, como Hegel afirma, né, defende essa premissa. Então, se nós pensamos que a nossa identidade, o nosso eu e os nossos desejos, que somos nós, também são mecanismos de atingir as nossas satisfações e os nossos prazeres, que são essa vontade, que são elementos tão motores para os seres humanos, então talvez sim, a gente pode pensar que esse desejo é, na verdade, uma busca para a felicidade, para a realização desse ser, que só pode ser feliz e ser realizado se ele se autoconhecer e conhecer ao outro também. Nesse movimento que Hegel, pelo menos, delineia que não é sozinho, é social e é contraditória, né? Quanto à segunda pergunta, desculpa, tu pode repetir de novo para eu me situar novamente e responder direito, porque eu acabei viajando na resposta. Não, assim, primeiro eu agradeço a tua resposta em relação ao meu primeiro questionamento. E, assim, era um comentário teu, assim, ficou na tua apresentação, eu não sei se eu entendi bem que foi essa relação do contrato entre a antítese e a tese de Hegel nessa relação. Pelo texto, eu li o texto rápido também, assim, prestei atenção na apresentação por isso. Eu queria um comentário teu em relação a isso. Pronto, eu acho que tu está se referindo à minha fala sobre a relação dialética que existe entre o eu e o outro. Então, nesse movimento do eu e do outro que Hegel descreve, em que um altera o outro e um complementa o outro, apesar de eles serem opostos e iguais ao mesmo tempo, ele descreve que, primeiro, basicamente, na verdade, é uma ideia simples. Basicamente, existe um eu antes do contato com o outro, que seria uma síntese anterior. Depois do contato com o outro, há uma antíntese, ou seja, há uma nova modificação desse eu. E aí, depois desse outro, há uma criação de um novo eu. Porque o eu que vem por último, depois do contato do outro, não é mais aquele primeiro. E esse é um movimento constante, que acontece quando Hegel está descrevendo a relação do eu com o outro e consigo mesmo. Será que deu para responder a tua pergunta? Deu para entender melhor? Eu agradeço. Se você puder complementar, Antônio, antes de tu fazer teu comentário, eu acho que
isso que Beatriz comenta, talvez a gente possa acompanhar lá na página 46, nesse parágrafo antes da noção de para além de uma dialética, que a Sara Salih fala, né, desse sujeito hegeliano que está sempre em processo, né? Inclusive ela utiliza essa noção de um sujeito em processo, e é uma palavra só, né? Acho que o movimento da escrita ele é muito denunciativo desse processo que, como ela nomeia aí no texto, né, é sempre instável e poroso. A meu ver, o que a Butler consegue nos apresentar, Antônio, dessa dimensão, sobretudo, né, dentro desse debate, é de que, para o pensamento pós-estruturalista, a questão da linguagem vai ser importante dentro desse processo. Então, tudo isso que Beatriz conseguiu sintetizar, né, nessa relação de tese, antítese e síntese é um permanente devir linguístico, entende? Não à toa, nós podemos identificar, num momento posterior, na obra da Butler, esse sujeito que, ao mesmo tempo, também é palavra. Esse sujeito que, ao mesmo tempo, também é uma narrativa, seja de si ou seja desse outro, né? E retomando um pouco também para complementar o que Beatriz traz da primeira questão, eu faço uma leitura muito parecida com a dela, e eu acrescentaria algo apenas ao que ela disse, de que eu acho que essa perspectiva de uma suposta felicidade, né, da vivência desse sujeito, está na existência e na materialidade do próprio corpo, nas condições existenciais desse corpo, né? Se a gente faz um paralelo disso hoje, é muito forte e é muito potente a gente pensar a condição social, né, de pessoas trans, né, de pessoas intersexos, de pessoas negras e assim sucessivamente, né? Ou seja, são sujeitos, corpos, que têm uma condição de felicidade existencial, vamos dizer assim, né, nunca plena, porque essa felicidade depende necessariamente da materialidade e da visibilidade de seus corpos, que não podem ser visíveis, que não podem existir por completo. Então, eu acho que a gente talvez pudesse enveredar nessa discussão, né, dessa suposta felicidade ou desse suposto debate. Eu complementaria isso que Beatriz tão bem trouxe, né, destacando isso, de que a questão estaria na experiência corpórea dos sujeitos, que materializaria esse ciclo permanente desse devir de um sujeito em processo hegeliano, entende? Então, de novo, eu acho que ela não cria uma categoria filosófica inédita ou, né, sobreposta àquela que o Hegel apresenta, ela só subverte, reinventa, transporta essa categoria desse sujeito em processo para um outro lugar, que é o lugar do próprio corpo, percebe? Não sei se você concorda, mas estamos aí para tentar lhe responder. Eu vi que Vitor e João Vitor têm questões aqui depois para a gente. Só assim, para complementar, assim, coincidiu ao debate que eu tive pela manhã junto com mais dois colegas sobre a primeira parte da vida do espírito, que é o aparecer, a aparência, e principalmente essa teoria dos dois mundos, coincidiu muito com essa fala, tanto de Beatriz quanto de Luísa. E quanto sua fala, eu concordo em parte com essa fala, e principalmente com a questão da linguagem. A gente bateu muito que essa teoria dos dois mundos é esse entrelace, esse Zweilig, o entre, é pela linguagem. Porque, pelo contrário, a gente não teria mundo, a gente não teria como participar e não teria como desejar. E eu complementaria, assim, essa questão dessa relação de contrato, dessa dialética, é que
eu vou concordar com a Arendt que essa questão do contrato dentro dessa dialética hegeliana, ela não pode se abster dessa vivência do humano. Porque a dialética, essa dialética hegeliana, Hegel, dentro do contexto, propôs algo para determinadas situações e determinados estados políticos. Porque, como fala a Arendt, o espírito não pode fechar os olhos. O espírito fecha os olhos, ele desaparece do mundo e não tem linguagem a desenvolver. Eu concordo com essa questão desse desejo, com essa felicidade, esse demonstrar ao espaço público pela pluralidade. Agora eu passo a palavra à Luísa para responder e agradeço as considerações. Luísa. Eu acho que eu me expressei mal com relação a essa ideia, acho que não ficou compreensível, que quando eu estava falando de causa, eu estava falando no sentido mais metafórico, e que ele não é relacionado a Hegel em si, mas sim aos pensadores que não pensam sistematicamente, são os pós-estruturalistas. Ou seja, não pensar sistematicamente é não pensar dentro de grandes sistemas, sem ser dentro de tratados metafísicos, por exemplo, e mais ou menos isso, assim, espero que não dá para entender. Não é de Hegel em si, mas sim os pensadores estruturalistas. E eu tenho também uma reflexão para deixar, que tu começou falando sobre isso, e quando eu li o capítulo, eu lembrei um pouco de Arendt, mas eu não sabia se eu podia fazer essa ligação, até falei contigo isso hoje. E aí tu fez a ligação, eu pensei, acho que eu posso fazer isso. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas o outro precisa estar em comunidade. Tu falou, o Butler falou, e o Fernando também concordou. E para Hannah Arendt, para estar em comunidade, a gente só consegue estar inserido a partir do discurso. E o discurso tem que ser feito dentro de um espaço público. Só que outros estão dentro de espaços públicos? Porque a gente não tem todos esses outros dentro de um espaço público. Então, se eles não estão nesse espaço público, eles não têm, o discurso não tem, eles não existem. Para a Arendt, eles não existem. Então, acho que eu deixo mais isso como uma reflexão, essa relação dos pensamentos, o pensamento de Arendt e o pensamento de Butler, para complementar um ao outro. Sim, eu vou complementar a sua fala, já que você falou, e essa relação com a linguagem. Eu acho que tem dois questionamentos dentro da obra A Condição Humana que são essenciais para entender essa relação com o outro. Eu acho que eu vou ampliar o debate, que é a primeira, a questão do recém-chegado, que é a natalidade. E a primeira pergunta é: quem és? E no final da travessia que esse homem faz de identidade em comunidade pública, no espaço público, quando ele rompe com o domínio privado, mas não esquece o domínio privado, ele, no final de realizar todas as obras, tem um outro questionamento. Quem somos nós? O individual passou para o coletivo. São dois questionamentos que a Arendt resgata de Santo Agostinho, esse recém-chegado. E para começar a segunda parte da travessia desse outro ou desse indivíduo político, que a distinção se dá pelo discurso, nós não somos iguais, por isso a pluralidade. E o agir cabe tanto a mim quanto ao outro. Por isso o paradigma do agir está no outro e não propriamente em mim, para começar uma ação no espaço público. Eu agradeço as falas, agradeço demais as considerações e obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Vitor? Então, professor, o senhor falou um pouco sobre essa relação eu e o outro, que de certa forma é permeada por esse encontro erótico, esse Eros. Aí eu não entendi muito bem o que seria esse encontro erótico, o que seria esse Eros, em que condições ele aparece. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Perfeito. A meu ver, a Sara Sali está tentando, Vitor, já situar o quanto essa perspectiva do erótico, do vivido, da experiência, do desejo corpóreo do outro, vai, já nesse começo, aparecer de uma outra forma nessa primeira Butler, se assim a gente pudesse chamar, tá? Eu acho que isso é uma leitura muito mais minha do que propriamente aquilo que o texto revela. Eu acho que
a questão do erótico, ou do que a gente tem visto muito hoje, Vitor, nos textos, Vitor e demais, né? Nos textos, sobretudo em relação a Butler, né? De uma poiesis que acontece no cotidiano, é uma tentativa mesmo, eu diria, metafórica, como Luísa comenta, retórica em certo ponto, mas também sensível, de localizar, de novo, epistemicamente, o próprio corpo. Entende? Então, eu acho que a gente pode ler essa perspectiva do erótico também enquanto sendo essa categoria corpórea que não só existe no mundo das ideias, mas existe também para e graças ao desejo, entende? Então, acho que quando ela tenta recorrer a uma perspectiva erótica do sujeito, vamos dizer assim, eu acho que ela está tentando fazer esse movimento que fica extremamente claro em Problemas de Gênero, em Corpos em Aliança, que são obras que ela vai escrever posteriormente, né? Sobre a questão dessa experiência que não depende apenas do metafísico, ou que não é o metafísico. A gente poderia dizer, Vitor, que a noção de subjetividade em Judith Butler depende essencialmente da vivência plena desses corpos. A produção de subjetividades na Judith Butler, ou para a Judith Butler, ou a partir da obra da Judith Butler, nos ensina uma coisa que, para mim, é essencial para quem quer pensar sujeitos em condição de subalternidade, né? Pessoas em condição de subalternidade, que é essa permanente outridade que sempre está em contato, não necessariamente com premissas teóricas ou apenas com elas, mas com o próprio corpo, com os próprios corpos abjetos, como a própria Butler vai chamar. Né? Então, acho que isso é uma coisa, Vitor, que você comenta que, para mim, remete muito ao que a gente tem visto, sobretudo na pesquisa jurídica. Né? Acho que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui são do direito, ou, de algum modo, mantém relação com ele, mas o que a gente vê, sobretudo, dentro do direito, é uma ruptura cada vez maior na produção do conhecimento que afasta esses sujeitos, vou chamar sujeitos corpóreos aqui, e não apenas, né, instrumentais, dos textos acadêmicos, das opiniões que essas pessoas dão sobre o mundo ou sobre as coisas. Eu acho que o nosso desafio, enquanto pessoas interessadas e preocupadas, né, em escrever ou pensar essas questões cotidianas que envolvem corpos vulneráveis, vou chamar assim, né? Esse livro, né, o Quadros de Guerra, como você mesmo comentava semana passada, a Butler vai dedicar praticamente metade do livro para discutir uma questão que hoje é extremamente sensível a quem estuda sistema carcerário, que é a questão da tortura. Ela está interessada, é quase isso, André. Existe um excesso de racionalização do saber jurídico que, ao contrário de se aproximar desses sujeitos em condição de subalternidade, vamos chamar assim, se afasta. Então, esses corpos, vou utilizar esse termo, não importam. Não importam. É o que a gente tem visto hoje em relação aos movimentos antifascistas ou antirracistas. A grande questão é como reaproximar, Vitor, esses corpos que são sempre o outro numa perspectiva de não reificar, não reintroduzir esses corpos numa condição ainda mais subalterna ou
ainda mais precária, se a gente for retomar a própria noção de precariedade, que a gente conversou um pouquinho sobre ela também semana passada, né? Eu espero que a gente tenha condições de, depois desse livro, avançar um pouco mais e fazer a leitura desse texto, porque, repito, a gente conhece muito a Judith Butler, estudiosa das questões de gênero, mas a obra dela tem uma questão fantástica sobre a tortura, sobre imperialismo, sobre diversas outras questões que necessariamente não são apenas ligadas às questões de gênero. Mas, para fechar a questão, Vitor, acho que é justamente isso. É possível construir uma erótica do saber? É possível construir um saber comprometido com essas corporalidades? Antônio introduz um pouco disso da pergunta, Beatriz retoma um pouco da resposta dela e Ana Luísa também, mas eu acho que é importante pensar esse paradigma do erótico como sendo, talvez, a nossa saída para fugir um pouco disso que André comenta aqui, né? Dessa racionalização ou dessa exatidão, sobretudo do saber jurídico, né? Bia faz um comentário. Sim, sobretudo, Bia, sobretudo, né? E aí, só para pegar um pouco disso que você comenta, né, do cenário da pandemia atual, acho que a gente vai ter um desafio ainda redobrado, né, quando a gente conseguir minimamente voltar à normalidade no nosso cotidiano, já que a questão do toque, do estar próximo, ela está interditada por enquanto, né? Nós não temos a proximidade ou o estar junto, o comum, como o Antônio comentou aqui, se tornaram, na verdade, questões, né, impeditivas a esses corpos. Então, a gente tem todo um aprofundamento de desigualdade social em relação a diversos aspectos, aprofundados por uma necessidade científica de não estar junto ou de não manter a condição de um comum. Então, de novo, precisaremos, Vitor, repensar essa erótica desses corpos de novo? Possivelmente, ao meu ver. Possivelmente. Porque se nós já tínhamos cotidianamente um leque de estigmas que nos afastavam de muitos corpos, que nos colocavam numa condição distinta a muitos corpos, o que a gente tem hoje é uma necessidade científica de saúde pública que reifica ainda mais esse distanciamento, não apenas social, mas um distanciamento existencial em relação a determinadas vidas que a pergunta é se elas importam ou não importam nessa lógica neoliberal. Compreende? Não sei se eu respondi sua questão, se você tem algo mais a acrescentar. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Certo. João Vitor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns, meninas. A apresentação foi sensacional. A minha dúvida, na verdade, é um pedido de explicação de um ponto que ficou um pouco confuso para mim, que é a questão da relação do desejo e aquela questão da consumação do outro, entendeu? Ela também usa a palavra de superação, aniquilação. Eu queria um pouco de explicação sobre essa parte, que me pareceu interessante, mas ao mesmo tempo ficou confuso. Luísa, você quer introduzir algo, Beatriz, antes de eu comentar? Então, eu posso falar um pouco sobre isso, sim. Como a gente está falando de uma ciência dos fenômenos e a gente está pensando uma filosofia que trata desses fenômenos, a gente envolve, claro, as sensações, né? E o desejo é o quê? É esse sentir, essas sensações, são esses impulsos que nós processamos pelo nosso cérebro, e que também está na ordem metafísica. Sally, no livro dela, ela descreve que existem dois modos de verificar essas formas de desejar.
que são através do desejo pelo outro, através do desejo por si, sabe, João? Então, quando a gente deseja, a gente automaticamente perde uma parte do nosso próprio eu. E é assim que, durante isso, a gente também perde um desejo por uma parte do nosso desejo por nós mesmos, né? Aí então acontece com a gente esse processo de autoconsciência, de reconhecer a si mesmo. E quando isso acontece, esse processo de reconhecimento do próprio eu, acontece uma aniquilação ou uma superação do outro. É aqui que acontece aquele Aufhebung, entendeu? Que é essa supressão ou suprassução. É uma ordem de disputa que está inserida dentro dessa história do desejo, entendeu? E nisso, quando acontece essa aniquilação e superação do outro, que tem que ocorrer, quando não ocorre, a existência do próprio eu está ameaçada. Ou seja, é como se fosse uma relação de guerra, entendeu? É como se a gente estivesse falando justamente daquele senhor que o Hegel descreve. O senhor que precisa do escravo para poder existir e para poder se autoafirmar enquanto senhor, né? Eu não sei se respondeu a tua dúvida. Pode dizer aí. Ótimo, muito obrigado, Vici. Muito obrigado. Luísa, você quer comentar algo? Não? Eu estou tentando, vou colocar aqui um texto, João, esse texto aí do chat. O que é que você precisa pensar em relação a essa questão do desejo ou da necessidade de supressão? O que a Butler entende a partir da obra do Hegel é de que a condição desejante, vamos chamar assim, a condição desejante, em Hegel, é sempre dotada da necessidade de superar esse outro, ou de subentender, ou de entender a diferença, o diferente, a diferente, enquanto algo que precisa de fato ser suprimido, ser negado. E que, necessariamente, o desejo em Hegel parte de uma relação de dominação. É isso que você precisa guardar. O desejo, em Hegel, sempre vai partir de uma perspectiva de dominação desse outro. Ponto. Né? Então, essa relação de servidão vai ser sempre denunciativa de um processo de dominação que é constitutivo desse eu. Desse eu que, para existir, precisa aniquilar o diferente, precisa aniquilar o outro. Então, o que a Butler está sugerindo, justamente, João, é uma forma de subverter ou de pensar a partir de outros espaços o desejo. De entender que existe um processo de reconhecimento nesse outro a partir dessa forma de desejar, né, da condição desejante, que necessariamente não implica no apagamento ou no aniquilamento desse outro, entende? Então, é como se, de novo, ela entende essa categoria do desejo, né, ou desse sujeito em processo, ou desse sujeito que estabelece uma relação com o outro em Hegel, novamente, né, como processos ainda extremamente dotados de uma linearidade, de uma progressividade violenta, e isso é muito claro, eu acho que para todo mundo aqui, ela é denunciativa, ela denuncia isso dentro da obra do Hegel, mas ela está querendo nos dizer o seguinte, existe uma questão importante aí. Essa categoria filosófica do desejo pode ser redimensionada de modo a não significar necessariamente um processo constitutivo de violências. Acho que é um pouco disso que Beatriz está introduzindo aqui para a gente, quando ela vai entender justamente, né, de que só existe reconhecimento
num processo em que se considera a existência do outro que se nega. Então, por isso que ela repete tanto a Sara Sali dentro do texto, como Beatriz comenta, né? Essas palavras de suprimir, negar, são condições existenciais do desejo em Hegel, se assim a gente pudesse dizer. O desejo, ou essa possibilidade de se constituir uma relação com esse outro, sempre será norteada por esse desejo aniquilador, e não necessariamente por um desejo recíproco. Entende? Não sei se responde sua questão, mas eu acho que é pegando um pouco do que Beatriz comenta e introduzindo esse aspecto. Perfeito, professor. Muito obrigado. Nada mais? Não? Neto, Luísa, André, estava comentando por aqui. Nada a acrescentar, Fernando. Caio. Eu tô só calado. Certo, mas pelo menos, né, comentem, não necessariamente aí por áudio, mas no chat, se essas questões estão ficando claras ao longo do que a gente avança na leitura, se isso está sendo algo, né, digerível. Ok? Nada mais? Então, pessoal, para semana que vem, nós damos continuidade à leitura do livro da Sali. Rebeca, se você puder, ou alguém do grupo, puder me lembrar na divisão as páginas que nós reservamos para a semana que vem, para poder a gente avisar as pessoas externas. Se alguém puder ajudar aí, pessoal. Está lá no grupo, né? Um documento que a gente meio que fez uma divisão para poder organizar o debate, né, levando em consideração uma divisão não só necessariamente de páginas, mas lógica dos tópicos. Então, obrigado, pessoal. Da página 53 à página 51. 61, é isso? 53 a 61, é isso. Então, os tópicos. Da discussão sobre Difference, né, que nós estávamos tratando aqui hoje, e dessa discussão que ela faz sobre amor, falta, linguagem, e o tópico sobre em direção à história, para a gente finalizar um capítulo sobre o sujeito, e aí, em seguida, a gente inicia uma discussão mais específica a partir da obra do Gender Trouble, né, que é o problema de gênero que ela editou lá na década de 90, tá certo? Para quem é externo, obrigado pela participação, para os demais também, obrigado. E semana que vem nós estamos aqui novamente, nós devemos publicar lá no Instagram o link, assim como foi essa semana. Serão todas e todos bem-vindos
a estar conosco novamente, tá? Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Saúde para todo mundo, tá? Até mais.